de ecossistemas de um modo geral, que é a aula passada, a gente falou um pouquinho sobre biomas. E aí eu defini bioma lá na outra aula, está escrito lá o que é bioma. E aí eu mostrei como esses biomas são classificados no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem algumas particularidades. A classificação é a mesma, mas a gente estuda de uma forma... A gente sempre tem que estudar aquilo que é do nosso país, né? E aqui a gente tem uma característica muito importante, a gente tem muito endemismo. O que é endemismo? São espécies, sejam elas vegetais ou animais, que só ocorrem naquele local, ou seja, que só ocorrem aqui em determinadas regiões. Então, vocês estão vendo esse mapinha do Brasil aí, com cores diferentes? Esses são os nossos biomas. A gente é um planeta, ó, o Brasil é um planeta, tô bem, tô precisando de férias também. O Brasil é um país do tamanho quase de uma extensão territorial enorme. A gente engloba vários países da Europa, por exemplo. Então, enquanto lá a vegetação e a fauna é muito uniforme, aqui a gente tem uma fauna e uma flora muito heterogênea. Porque como o país é grande, a gente tem uma variação de clima muito grande também. Então, essa variação de clima faz com que o solo seja diferente e com que diferentes espécies consigam se adaptar a essas condições. Outra característica muito importante que a gente tem aqui no Brasil é que a parte norte, especialmente, e de forma geral, ela está lá perto da linha imaginária do Equador, enquanto a parte inferior, principalmente aqui Rio Grande do Sul, Sudeste, a gente está muito longe do Equador. Então, lá em cima, próximo do Equador, a gente tem um clima totalmente diferente, enquanto que aqui no Sul, a gente já tem um clima subtropical, sul e sudeste, tá? Então, agora a gente vai ver como essas particularidades ocorrem. Então, relembrando um pouquinho, eu comecei falando para vocês o que era ecossistema. Vocês vão ver, ou já devem ter visto, alguma dessas figuras lá nos outros slides, que já estão lá no mundo. O que é um ecossistema? O ecossistema pode ser o fundo do mar, porque lá a gente vai ter diferentes espécies. Olha só, deixa eu pôr o meu apontador aqui, peraí. A gente vai ter tartaruga, a gente vai ter peixe, a gente vai ter coral, diferentes espécies de peixes, algas, todo mundo convivendo junto aqui numa determinada pressão, porque é fundo do mar, numa determinada salinidade, porque é água salgada. Pode ser até um aquário? Pode ser um aquário. Pode ser o tronco de uma árvore? Pode. Porque, olha, aqui vão ter insetos que andam nesse tronco da árvore. Vai ter esse esquilo que fez a casinha dele aqui ele vai trazer os alimentos dele, trazer as plantas. Tem a própria árvore em si, que é viva. Vai ter os passarinhos, né, as aves que habitam essa árvore. E olha só essa figura aqui que diferente, é um intestino humano. Para a gente fazer digestão, a gente sabe, vocês já devem ter ouvido falar dos lactobacilos vivos, eles fazem parte da nossa flora intestinal. Embora chame flora, não tem nada a ver com a parte vegetal. Tem a ver com um monte de bactérias que habitam o nosso intestino. E essas bactérias compõem a nossa flora intestinal. Então, elas estão ali dentro, várias bactérias de diferentes espécies, vivendo dentro daquele intestino que tem uma condição de pH, que hora chega determinado tipo de alimento para elas digerirem, hora chega outro tipo de alimento. Agora no Natal vocês devem ter, nós, né, inclusive eu, deixamos elas loucas, porque uma hora a gente comia churrasco, outra hora a gente comia panetone, aí tem aquela tia que leva aquela sobremesa gostosa, teve o salgadinho, teve a pizza aí. Então, as bactérias estavam lá trabalhando todas dentro desse ecossistema. Então, o ecossistema pode ser tudo. Só que quando a gente está falando numa organização de planeta, olha só, a gente está vendo aqui colorações diferentes. Quando a gente olha próximo ao trópico aqui, ao Círculo Polar Ártico, trópico de Câncer, a gente vê que mesmo em continentes diferentes, as cores são semelhantes. Lá na outra aula eu expliquei o porquê disso. Porque são biomas diferentes, biomas semelhantes, desculpa. Aí as outras cores, ó, mesmo em continentes diferentes, elas são semelhantes. Lembra, eu acho que vocês já devem ter visto com o professor Alexandre, antes de eu entrar,
que a origem do planeta a gente estuda como a Pangeia, que estava todo mundo junto com os eventos tectônicos e movimentação da própria Terra. Os continentes foram se separando. Existem alguns vestígios disso. Olha só como a costa brasileira, se a gente conseguir se aproximar aqui, olha como ela encaixa direitinho aqui na África. Então, na origem do planeta, esses continentes eram uma coisa só, uma massa de terra só, que foram se separando. E ainda estão em constante separação, tá? Por isso que a gente vê esses biomas semelhantes aqui. O Brasil está de outra cor nesta figura, porque aqui não está especificado, porque é o que nós vamos estudar agora, os biomas do Brasil. Mas se a gente for olhar depois, quando ele estiver colorido, vão ser as cores muito semelhantes com a da África, exatamente porque na evolução do planeta a gente teve essa separação aqui, tá? Então, o que caracteriza os biomas, né, gente? Primeiro a gente falou o que era ecossistema, que era a interação dos fatores bióticos e abióticos, é o que diferencia cada ecossistema. Então, se eu falar de um ecossistema temperado, que é aquele de baixas temperaturas, com pouca chuva, ele vai ter um tipo de fator biótico e abiótico interagindo. Agora, se eu falar de um ecossistema tropical, mais quente, com mais chuva, diferentes espécies interagindo, diferentes condições, a gente vai ter outro tipo de interação acontecendo ali. Aí a gente se pergunta, é a interação que molda o ecossistema ou é o ecossistema que molda a interação? Essa é uma pergunta que não tem muita resposta, tá? E aí, olha só, por exemplo, como eu falei para vocês, a flora e a fauna das regiões temperadas são adaptadas ao frio e à quantidade de chuva daquele local. Então, vocês percebem que quando a gente vê aqueles filmes que se passam lá no hemisfério norte, naqueles locais frios, o que tem lá? Geralmente é pinheiro, não é? A folha de pinheiro, vocês já devem ter visto, pinheiro de Natal, inclusive, ela não é pontiaguda? Ela até espeta o dedo se a gente espetasse. Por que isso acontece? Por que essas espécies ocorrem principalmente lá em ecossistemas frios, por exemplo, no sul do Brasil? Porque essas folhas, elas são adaptadas a perder pouca água. Por isso que elas são fininhas, parecem uma agulha. Porque quanto a superfície dela, menos estrutura ela vai ter para essa planta transpirar, ela consegue reter mais água. Então, mesmo tendo menos chuva, ela consegue ficar sempre verdinha. É uma adaptação ao tipo de ecossistema. E aí, gente, as relações ecológicas e alimentares que a gente já viu lá das teias e cadeias alimentares, bem como as relações entre os indivíduos, predação, competição, parasitismo, elas vão influenciar a troca de energia e de matéria. Nós já vimos isso aqui só relembrando e que vai influenciar o meio abiótico. Esses ecossistemas, eles precisam ser relativamente uniformes. O que isso quer dizer? Eles precisam ser constantes, ter características constantes. Senão, as espécies não vão sobreviver ali. Então, não pode mudar muito, né? E essas características uniformes, elas são caracterizadas pelo clima, pelo solo, que vai refletir no tipo de vegetação. E são todas essas características juntas que vão compor os biomas, que definem bioma. Bioma é vida, ioma significa grupo. Então, olha só, conforme eu subo lá para o norte, eu estou aumentando tanto a minha altitude como a minha latitude. Aqui, ó, se eu estou saindo do Brasil em direção ao Polo Norte, eu estou aumentando a minha latitude, eu estou aumentando, diminuindo a minha temperatura. Conforme eu me aproximo dos trópicos, eu estou aumentando a minha temperatura. E conforme eu desço, eu também diminuo a temperatura. Isso tem a ver com a latitude, tá bom? Latitude é de assim, só 16. E longitude é de assim, tá? Então, a longitude vai determinar menos esse fator de clima, mas determina também distribuição de chuva, principalmente, mas a latitude determina a distribuição de ventos e temperatura, que vai caracterizar o clima. Então, as diferentes regiões do planeta possuem características de clima semelhantes. E aí, essas características de clima semelhantes vão apresentar
o mesmo bioma, que é isso que eu mostrei para vocês aqui nessa figura, ó, tá diferente continente, mas é o mesmo clima, então o bioma é o mesmo. Um exemplo disso são as savanas africanas. Todo mundo já deve ter visto algum documentário daquelas girafas correndo lá pelas savanas africanas, os elefantes e tal, e o cerrado brasileiro. Ah, mas aqui a gente não tem girafa e elefante. Não, a gente não tem, porque na evolução do planeta, esses animais não se adaptaram aqui, não vieram para cá. Vocês vão aprender isso lá em evolução, tá? Depois, lá no terceiro ano, que inclusive era a aula que eu estava dando agora. Mas as características vegetais são muito semelhantes, de solo também. Por isso que quando a gente fala em bioma, a gente dá muito mais ênfase para a formação vegetal do que para a fauna. Porque a fauna, ela precisa se adaptar e ela migra muito constantemente. Então, a gente não consegue ter um padrão só estudando a fauna. Como a flora não se locomove, a gente consegue estudar melhor, caracterizar um bioma pela flora, tá bom? Então, passando aqui, ó. Agora a gente já está no mapinha colorido do Brasil, com os biomas que ocorrem aqui no nosso país. O Brasil, ele possui uma extensão de 88,5 milhões de quilômetros quadrados. É muita terra, gente. Isso promove uma variedade de clima, como eu já falei para vocês, o que ocasiona uma diversidade de ambientes também. Ora, se aqui eu tenho um clima mais frio, eu vou ter uma diversidade de ambiente, um tipo de ambiente muito diferente daqui, próximo do Equador. Portanto, eu tenho uma diversidade de ecossistemas. Devido a esse fator, nós, aqui no Brasil, englobamos 20% de todas as espécies vegetais do mundo. Muita biodiversidade. O que é biodiversidade? É a diversidade biológica, como o próprio nome já diz. E quando a gente fala de diversidade biológica, a gente está falando de diferentes animais, diferentes plantas, diferentes bactérias, tudo que é bio, tudo que é vida, tudo que é biótico, tá? Porém, pessoal, a exploração humana, ela faz com que a gente já tenha perdido 40% da nossa vegetação. Ah, mas como assim? Se a gente só tem 20%? A gente está falando de 20% no mundo. Desses 20% que a gente tem aqui, para nós, representa 100%. Então, 100% nós já perdemos aproximadamente 40% da vegetação. Olha esse mapa aqui, ó, ele é colorido também, mas não é para mostrar os biomas. É para mostrar que essa área, nessa cor meio marrom, com um laranjado escuro, já é de área de bioma perdido, não importa qual seja. Nós estamos perdendo essa formação vegetal. Quando a gente perde a formação vegetal, lembra que tudo está ligado através da ciclagem de nutrientes e das cadeias alimentares. Se eu não tenho os produtos, os autotróficos, fazendo fotossíntese, do que os herbívoros vão se alimentar? Se os herbívoros morrem, do que os carnívoros, porque eles não têm alimento, do que os carnívoros vão se alimentar? Até chegar em quem? No predador de topo, que uma hora vai ser a gente. Então, a destruição dos hábitats pode levar ao colapso, inclusive, da população humana. E por que esses biomas estão sendo explorados dessa forma? Principalmente devido à extração ilegal de madeira, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a implantação de agropecuária, então preciso desmatar para colocar uma cultura de cana, de soja ou de café para crescer ali, ou gado, né? O crescimento urbano e industrial, a gente tem um crescimento urbano enorme, pouquíssimas pessoas hoje vivem nas áreas rurais, e infelizmente, apenas atualmente, há uma preocupação, que vocês já devem ter ouvido falar esse termo, com o plano diretor das cidades. O que é o plano diretor das cidades? As cidades já estão lá, elas não vão regredir, ninguém vai implodir uma cidade para ela não existir mais e voltar a floresta para o lugar que existia ali. Só que essa cidade, ela precisa crescer ordenadamente. Vamos dar um exemplo, por exemplo, assim, do Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente conhecida, principalmente pelas suas favelas. Essas favelas, elas avançam onde? Em cima do morro. Esses morros são áreas inclinadas, áreas de encosta, que a gente diz. Então, a gente desmata esse morro,
para colocar as favelas ali, porque essa população não tem para onde ir. Essas favelas são implantadas numa área de encosta, sem vegetação. A vegetação, a raiz dela, segura a terra ali daquela encosta, daquela área inclinada. Quando eu removo a vegetação com raiz e tudo, óbvio, para implantar as casas, eu não tenho mais nada segurando ali. Então, quando chove num terreno inclinado, a chance dessas casas virem abaixo é muito grande, porque é só vocês pensarem, se vocês jogarem água em cima da pia, que é um lugar plano, ela vai escorrer, mas ela escorre devagarzinho e ela fica empoçada. Se eu pegar a tábua de carne, inclinar e jogar água em cima dela, a água não vai escorrer de uma vez? Exatamente porque ela está inclinada. É a mesma coisa que ocorre com o morro, tá bom? Então, o plano diretor, ele vai mostrar para a gente, politicamente e ambientalmente, para onde a cidade deve crescer. Olha, se eu crescer aqui para o morro, eu vou ter problema de deslizamento de enchente, eu vou ter um problema ambiental também. Olha, se eu crescer para esse lado da cidade, aqui eu não consigo colocar encanamento, porque o solo ele é pedregoso. Sei lá, estou inventando isso. Se a cidade crescer para esse lado, olha, é menor, melhor. Aqui tem uma saída, tem uma estrada, a gente pode abrir uma rua, um asfalto, não é área de recarga de aquífero e assim por diante. Lá em São Carlos, eu não sei se eu já contei essa história para vocês, que é onde eu estudei e passei a grande parte da minha vida lá, de estudante. Eles fizeram um empreendimento, um condomínio, num lugar super bonito. Só que essa área, onde esse condomínio foi construído, era uma área de recarga do aquífero Guarani. Então, por cima, o solo era ok, era bonitinho, maravilhoso. O cara que fez esse loteamento, ele não fez uma sondagem no terreno para saber como que era o solo profundo. Se era uma área de recarga de aquífero, esse solo precisa ser poroso, certo? Para a água poder penetrar, como ele era, a natureza fez assim. Quando as pessoas compraram o lote caríssimo, num lugar super privilegiado e começaram a construir suas casas, começou a erodir, começou a sair rachadura nas casas, o solo começou a afundar. Aí eles chamaram um geólogo, foram lá ver, era uma área de recarga de aquífero, isso é proibido, as pessoas tinham pago uma fortuna por aquele terreno e as casas ficam todas caindo, assim, todas capengas, cheias de rachadura, porque foi feito de uma forma ilegal e sem planejamento. Além do crescimento urbano e industrial, nós temos a mineração. A mineração, ela devasta extensas áreas, né? Vocês já viram aí o caso de Brumadinho, mais recentemente, e o de Mariana. Como ela devasta muitas áreas, como ela explora muitas áreas, e depois que ela explora essas áreas, não tem o que fazer. A área fica lá, morta, porque joga muito produto químico ali, que acaba indo, inclusive, para os rios. Passando adiante, gente, agora nós vamos falar dos ecossistemas brasileiros propriamente ditos. O mais famosão de todos é a floresta amazônica. A gente fala floresta amazônica porque, para nós, é uma classificação comum, mas se a gente for olhar lá na classificação zona de biomas mundial, a gente tem que a floresta amazônica é uma floresta tropical pluvial. Então, ela tem um clima tropical e ela é pluvial. O que quer dizer pluvial? Chove muito. Tudo que é pluvial vem de chuva, tá? Então, vocês já devem ter ouvido esse termo, as galerias pluviais. São as galerias embaixo da terra, que quando a chuva cai ali dentro e vai jogar água no rio, para não inundar as cidades. Então, a floresta tropical pluvial é porque chove muito. Fluvial, com F, tem a ver com rio, tá? Tudo que é fluvial é de rio. A floresta amazônica é a maior floresta tropical pluvial do mundo, com uma área de 7 vezes maior que a da França. Esses rios que drenam a floresta amazônica, como aqui nessa figura, eles drenam por minuto uma quantidade exorbitante, enorme de água, que é assim, inimaginável para qualquer outro continente. Às vezes é a água que corre num continente europeu inteiro, corre na Amazônia em cerca de horas, tá bom? Ela ocupa uma área muito grande no Brasil, no Equador, no Peru, na Colômbia, Suriname, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. Como que é o clima de uma floresta tropical pluvial?
quente e úmido, com chuvas abundantes. Eu nunca fui para a Amazônia, infelizmente, mas eu tenho amigas que trabalham lá e elas falam que é assim, um clima que a gente nem imagina aqui no estado de São Paulo como que é. É aquele clima calor com chuva que a gente fica melada, elas falam que é isso. E as chuvas são realmente abundantes, chove muito todo dia. A floresta amazônica, ela concentra, como eu já falei para vocês, uma grande quantidade de água, e isso representa 1/5 da água doce de todo o planeta. Todo o planeta junto, 1/5 está aqui na Amazônia. Porém, pessoal, o solo dessa floresta amazônica, da floresta amazônica brasileira, né, não só brasileira, a floresta amazônica, bioma, ele é extremamente pobre. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas não é. Porque antigamente, ao longo do processo evolutivo, dizia-se que a Amazônia era um deserto. Então, e tinha um pedaço de mar ainda nesse processo evolutivo. Tem evidências científicas que isso aconteceu, que isso era assim. Esse solo é pobre, mas lá está a maior biodiversidade do mundo? Sim. Sabe por quê? Porque as raízes das árvores e a queda de folhas e a excreção dos animais fazem com que a matéria seja ciclada, como vocês viram, ciclo do nitrogênio, fósforo e carbono, fica ali constantemente. Como esse clima é quente, a temperatura favorece essa reciclagem e isso ocorre tudo muito na superfície do solo. Se a gente retirar a floresta, a gente não vai ter mais as folhas que caem e a gente não vai ter mais os animais excretando. Então, a chance da floresta amazônica virar um deserto é muito grande. Olha só, existe um termo que vocês podem encontrar por aí. As folhas que caem secas das árvores e se decompõem no solo, chama serrapilheira. Serra, com S de serra mesmo, serrapilheira, tudo junto. São as folhas que caem das árvores e se decompõem no solo, tá? Dentro da floresta amazônica existem 3 tipos de ambiente: as terras firmes, que não alagam, as terras alagadas, que ficam constantemente molhadas, igual nessa figura aqui, ó, com água em cima delas, que chamam igapós, localmente, tá? E as áreas de várzea. A área de várzea é uma área alagável, é diferente de área alagada. A área alagada, ela fica constantemente desse jeito, igual na figura. A área alagável, ela vai alagar um período do ano, depois ela fica seca. As espécies, elas são adaptadas, as raízes dela, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como chama essas raízes, a suportar esse alagamento aqui, tá bom? Elas concentram, a floresta amazônica concentra maior diversidade de vegetal e maior diversidade de vegetais e animais do planeta e do Brasil, tá? É composta de ariranhas, lontras, as espécies de aves são muitas, mas principalmente de insetos. E esses insetos têm uma importância enorme na vegetação, na polinização, tá bom, galera? Essa aqui é uma foto de uma Vitória régia, demonstrando também que existe uma diversidade aquática. A Vitória régia é uma planta que ocorre originalmente lá na Amazônia. Ah, mas eu já vi fora de lá. Viu porque foi trazida, ela é de lá, tá bom? As principais ameaças à floresta amazônica, a esse bioma, é o desmatamento para pecuária e extração de madeira e a mineração. Quais são as consequências? Desertificação, como eu já falei para vocês e já expliquei o porquê, porque o solo é pobre em nutrientes. Também já comentamos em algum momento, e eu fiquei de postar esse vídeo para vocês agora que eu lembrei, eu não postei, sobre os rios voadores. Esses rios voadores, eles são, o seguinte, olha só, as chuvas, a água evapora muito ali na Amazônia porque tem muita árvore. Então essas árvores transpiram, o vapor de água sai dali, sobe, bate na Cordilheira dos Andes, que é ali do ladinho, e desce aqui para nossa região, centro-oeste, sudeste, sul, e parte da região norte. Lá chove todo dia, exatamente porque o vapor de água é muito grande lá. Quando ela bate na Cordilheira dos Andes e descem nuvens carregadas de muita água, por isso que a gente chama de rios voadores. O que acontece se a gente não tiver a floresta?
a Cordilheira dos Andes continua lá, mas a gente não tem o vapor de água. Então, a gente vai ter uma escassez de chuva aqui na nossa região e em outras regiões do país. Quando a gente desmata a floresta, existem inúmeras espécies ainda que não foram estudadas e que os pesquisadores sabem que elas têm potencial de remédio para a indústria farmacêutica, alimentício. Então, a gente vai ter perda de material biológico dotado de valor econômico, com muito valor econômico. Teremos perdas dos serviços ecossistêmicos. O que são serviços ecossistêmicos? Olha só, se a gente tem uma grande diversidade de insetos, eles polinizam. E através da polinização a gente obtém os nossos alimentos, os ecossistemas estão prestando um serviço para nós. Se a gente vai lá e pesca, e o peixe precisa se desenvolver bem nos ecossistemas aquáticos, e a gente retira esse peixe para nos alimentarmos, a gente está utilizando um serviço que o ecossistema está oferecendo para nós. Além das perdas culturais, né, gente? Porque quando a gente desmata, nós estamos deslocando os povos indígenas para fora do seu território. Um outro ecossistema bastante biodiverso e bem característico do Brasil é a Mata Atlântica. Ela também é uma floresta de clima quente e úmido. Ela ainda se encaixa numa floresta tropical, mas ela não é totalmente pluvial igual a floresta amazônica, tá? Ela é extremamente rica em diversidade. Nela ocorre um grande número de espécies endêmicas. Ela está localizada principalmente em toda a região litoral brasileira, naquela costa ali do Atlântico, principalmente composta por Mata Atlântica. Associada à Mata Atlântica, a gente tem os manguezais e as restingas, que são outro tipo de ecossistema que a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente. Originalmente, essa Mata Atlântica cobria 15% do território brasileiro. Hoje, devido ao desmatamento, ela cobre menos que 7%. Existe, pessoal, um termo que foi desenvolvido pela Unesco, que se chama hotspot de biodiversidade. Hotspot a gente pode definir como zonas quentes, traduzir como zonas quentes. São regiões com uma biodiversidade muito elevada, e que estão ameaçadas de extinção. Existem 34 hotspots de biodiversidade no globo terrestre. E aqui no Brasil nós concentramos 2, que é o Cerrado Brasileiro e a Mata Atlântica. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, porque o fato dela ser considerada um hotspot quer dizer que ela deve ter ao menos 1.500 espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem naquele lugar, e já ter tido mais de 70% da perda do seu território original. Então, quando essa área é considerada um hotspot de biodiversidade, o mundo olha para ela como vamos preservar. Precisamos preservar esse hotspot de biodiversidade. Porque, como eu falei para vocês, quanto mais biodiverso, mais serviço ecossistêmico, mais valor econômico nós temos, porque a gente tem uma biodiversidade que a gente não conhece ainda para ser explorada, e a gente pode ainda utilizar isso como crédito de carbono no mercado financeiro. A gente pode usar isso como um atrativo turístico. Não é para não desmatar e viver igual índio. Existem ações sustentáveis. Por exemplo, vocês já devem ter visto comerciais da Natura, que eles vão lá no norte e eles incentivam as mulheres a quebrar a castanha, e com a casca da castanha eles fazem o creme. Isso se chama extrativismo. E que o extrativismo, ele vai lá, ele vai extrair apenas aquilo que é necessário naquele momento, e quando a árvore ou o tipo de ser vivo puder oferecer aquilo para nós. Então não vai tirar castanha verde, não vai matar peixe na época de piracema, não vai explorar animal na época de reprodução, e assim por diante. Essas comunidades extrativistas, elas estão com uma relação muito íntima com o ecossistema, em termos de sustentabilidade, tá? E essa é a marca, tem que ser a marca registrada das empresas daqui para frente, porque vocês estão vendo que pode rolar um boicote mundial caso nós não preservemos os nossos ecossistemas. Então, não é para explorar, é para deixar de explorar, é para explorar de forma consciente, que a gente precisa viver e se desenvolver também, né, gente?
A Mata Atlântica, pessoal, essa é uma foto aqui, olha, do Museu da USP, do Museu Nacional. Mostrando que, é uma gravura, na verdade, desde o período colonial já existia a exploração da Mata Atlântica. A gente sabe que, lembra daquelas capitanias hereditárias? O Brasil foi todo explorado pelos bandeirantes, principalmente na sua costa. E nesse período, quando eles chegaram aqui, chegaram pelo mar, o que eles exploravam? O pau-brasil. Vocês já devem ter estudado isso em história. E o pau-brasil, ele era muito explorado porque a madeira dele era resistente e ele tem uma resina, que é avermelhada. Isso era usado para tingir tecidos, para as mulheres usarem como maquiagem. Então, foi muito explorado o pau-brasil, que é uma árvore característica da Mata Atlântica. Depois, nos ciclos econômicos, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café, também teve uma derrubada da Mata Atlântica para a implementação dessas culturas. Além da extração de madeira, a caça predatória, pasmem, né, mas ainda tem gente que caça, não sei qual que é a graça disso particularmente, não sei se vocês curtem ou não. A mineração e a especulação imobiliária. O que é a especulação imobiliária? É a gente querer morar lá no meio da Mata Atlântica com uma vista de frente para o mar. Super legal, né? A gente vê muito isso aqui no litoral do estado de São Paulo, mas a gente vê muito isso no Rio de Janeiro também. E agora eu quero falar mal de uma pessoa, uma pessoa pública. Essa pessoa, que é muito famosa, ela tem uma casa, uma mansão, no meio da Mata Atlântica, de uma área protegida no Rio de Janeiro. E ela conseguiu uma autorização para morar nesse lugar e para construir a sua mansão com os governos corruptos do Rio de Janeiro. Então, ela não pagou impostos para isso e nem aquelas emendas lá, quando você, de poluidor-pagador, quando você derruba um lugar, uma área que era de proteção, você precisa pagar uma multa. Porque, como ele é bem relacionado, ele conseguiu essa isenção e ele mora lá. Se vocês quiserem saber o nome, eu posso falar, mas se não, a gente passa para frente. Fala o nome, você fala o nome. Oi? Fala o nome. Fala o nome. É o Luciano Huck. Agora também, já que eu já falei, vou falar mal dele mesmo. O Luciano Huck, ele é um demagogo. Ele fala, mas ele não faz nada daquilo que ele fala. E as pessoas se enganam com a propaganda legal que ele faz na TV, né, gente? Tudo aquilo que ele faz não é com o dinheiro dele. Ele trabalha e ele tem uma verba para fazer aquelas coisas legais. Mas ele é um cara que caça, ele é um cara que pesca em mar aberto, onde você pode jogar rede, que não tem muita fiscalização. Ele tem uma casa no meio da Mata Atlântica e tem uma relação assim meio esquisita com algumas pessoas que são corruptas, evidentemente corruptas no país, políticos, né? Então, é um cara que tem uma reputação, na minha visão, um tanto quanto duvidosa. E é ele que tem uma casa no meio da Mata Atlântica. Não só ele, mas ele é uma pessoa que está em evidência, por isso que a gente fala dele. Aí, por exemplo, em Sorocaba, em Ibiúna, tem uma área de proteção permanente e um monte de gente tem uma mansão na beira da represa, o que é proibido também. Mas eles têm um deck, mas eles têm dinheiro, então eles têm a mansão. É passível de denúncia. A partir do momento que é denunciada e é constatada a irregularidade, eles precisam derrubar o deck e deixar a área de proteção permanente ali em volta da represa, porque quando a gente não tem as árvores, não importa que não seja só encosta, quando chove, todo aquele sedimento entra para o ecossistema aquático, no caso da represa, e aí vai ter um processo que vai secando a represa cada vez mais, porque você está colocando terra lá dentro e a água não consegue mais subir, né? Então, é proibido isso. Precisa ter mata ciliar, que é aquela mata que fica no entorno dos ecossistemas aquáticos. Um outro tipo de ecossistema que a gente tem aqui no país, e que ele é, assim, entre aspas, meio negligenciado, porque a gente fala pouco dele e os estudos nele, pelos pesquisadores, são mais escassos, porque as pessoas sempre querem estudar a floresta amazônica, a Mata Atlântica, que estão sempre em evidência, mas a caatinga, ela é um ecossistema muito diferenciado que a gente tem e muito rico em espécies endêmicas.
Outra coisa que acontece, gente, que é uma sacanagem, é que é o seguinte, aqui no Sudeste a gente tem dinheiro, e a gente tem universidades com grande visibilidade. Se a gente consegue pagar uma expedição, sair daqui de São Paulo e ir lá para a Amazônia e fazer um estudo, a gente consegue publicar esse estudo nas melhores revistas científicas. E isso dá muita visibilidade para as universidades daqui. Lá no Nordeste, por que a gente tem esse dinheiro? Porque aqui a gente paga mais imposto, e tem mais gente pagando imposto. Lá no Nordeste, além de ter menos universidades estaduais, por exemplo, a arrecadação de imposto é menor, então o repasse para as universidades é menor. Pouquíssimas vezes esses pesquisadores conseguem ir para o campo e fazer um estudo tão detalhado. E mesmo que eles consigam, eles não têm o dinheiro para publicar nas revistas caras científicas. E aí perde um pouco de visibilidade esses estudos. O que é uma sacanagem, né? A ciência é muito fechada e a gente não consegue ter acesso a esses dados porque fica tudo muito restrito à universidade. O nome Caatinga não tem nada a ver com o cheiro de caatinga, não. Ele vem do Tupi-Guarani e os índios viam aquela mata seca, porque lá chove pouco, e eles deram o nome de Caatinga, que é traduzido para a nossa língua como mata branca, porque ela é muito seca, tá? Ela ocupa no país uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados e se estende do norte de Minas Gerais até o Nordeste, ocupa todo o Nordeste. Eu já tive a oportunidade de conhecer esse bioma e é uma coisa bem diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado. O clima é semiárido, ou seja, tem pouca chuva. Onde que ele vai se encaixar lá naquele outro enquadramento de bioma mundial? Naquele deserto que chove pouco. Tem dois tipos de deserto lá, vocês viram ou vão ver. Um deserto que nunca chove e um deserto que chove pouco. E a vegetação, portanto, ela é adaptada. Essa vegetação adaptada a secas prolongadas, a gente chama de xerófitas. Quando chove, olha, elas conseguem ficar verdinhas sim, mas vocês estão vendo que elas são baixinhas, de galhos retorcidos, não tem aquele subbosque aqui, ó, que a gente chama de gramínea em volta, ou então ela é composta por cactos, principalmente. A vegetação, no período de seca, ela perde as folhas. Como que isso chama? A gente chama de... Tem áudio do Henrique, mano. Não é caudicifólia, é decidual. Quando a gente tem uma floresta, um bioma que perde as folhas no período de seca, todas as folhas, a gente chama de floresta decidual. Vocês vão ver isso lá também na outra aula. Quando ela perde parte das folhas, é semidecidual. Aqui ela é decidual. Mas por que perde as folhas? Porque não tem água, não tem o transporte de água da raiz para as folhas, essas folhas secam e caem, e é uma forma também das plantas economizarem energia. Os rios são intermitentes. O que isso quer dizer? Eles secam no período de seca. Eles não correm. Aqui para nós, os rios continuam tendo água mesmo quando a gente está no período de seca. Pode ser baixa, mas continua tendo água, eles não secam. As plantas, como eu falei para vocês, são denominadas xerófilas ou xerófitas, que são plantas adaptadas à seca prolongada. E existe uma diversidade muito grande, principalmente de répteis, lagartos, cobras, aves e pequenos mamíferos que são roedores, tá? Principalmente. Patuzinho. Então, olha só, quando chove, essa vegetação recupera o seu verde. Mas aqui, ó, ela está num momento de transição, se vocês repararem. Ainda tem vegetação seca, deve ter tido uma chuva aí e está voltando o verdinho. O solo é meio arenoso, não é muito rico. Então, é uma característica muito particular daquela região. Há ainda extração de madeira que ocorre ali, e isso ocasiona o processo de desertificação. Como eu falei para vocês, é um bioma pouco estudado, e essas espécies podem entrar em extinção antes mesmo de serem conhecidas. Passando para frente, agora nós vamos falar do nosso território, o Cerrado. A gente está numa área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, mas é muito menos Mata Atlântica e muito mais Cerrado aqui para nós, tá? Onde a gente vive. O Cerrado, ele ocupa 25% do território brasileiro, englobando todos esses estados aqui. Se vocês não lembram as
siglas dos estados é Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Goiânia, Tocantins, São Paulo, Paraná, e de forma bem espaçada, assim, no Nordeste e no Sul, porque a gente sabe que ali tem uma região de transição, né? Mas nesses estados aqui, predominantemente Cerrado, elas têm o Cerrado tem uma semelhança muito grande com as savanas africanas, exatamente porque naquele período de Pangeia, esses dois locais, eles estavam unidos. A Discovery deve ter no YouTube esses documentários de separação dos continentes aí. Eu amo, eu acho muito legal, mas eu sou bióloga, eu não sei se vocês vão gostar. Dá uma procurada lá que eu acho que vocês vão se interessar. O clima, como a gente bem sabe, ele é composto por um verão chuvoso e um inverno seco. Sempre a maioria do tempo é quente e seco para nós, o clima aqui. No Cerrado, o solo, gente, ele é muito pobre em micronutrientes, cálcio, por exemplo, só que ele é rico em alumínio. E o alumínio, ele faz uma reação química lá no solo que o solo não fica tão fértil. Por isso, quando ocorre fogo no Cerrado, de forma espontânea, claro, não um fogo que você vai lá e coloca, calma, eu também vou falar sobre isso. Quando ocorre fogo de forma espontânea, ele libera esses nutrientes que ficam presos nessas reações com alumínio. Então, o fogo é importante para a manutenção da fertilidade do solo no Cerrado. Como que ocorre fogo natural? Fogo natural, principalmente por raios ou fagulhas naturais que ocorrem ali no período de seca, tá? Muito sol, muito calor e a vegetação está seca. O fogo pega naturalmente, mas ele vai pegar fogo naturalmente numa área, ele apaga sozinho e ele é bom para o ecossistema. Quando que o fogo não é bom? Quando ele é provocado, com bituca de cigarro, muitas vezes é sem querer, ou por pessoas que queimam lixo, ou por pessoas que são espírito de porco e joga fogo mesmo ali para ver o circo pegar fogo. As universidades que se localizam próximas às regiões importantes de Cerrado, como Chapada Diamantina, várias universidades, elas têm um programa que chama Processo de Fogo Controlado. O que elas fazem? Os pesquisadores vão lá, cercam uma área e colocam fogo ali. Espera esse fogo apagar, depois eles migram para outra área, que tem que estar tudo, gente, bonitinho funcionando. É um determinado período do ano, quando o vento não está soprando para determinado lado, quando a vegetação está seca, eles vão lá e promovem o fogo controlado. Qual é o intuito disso, além de promover a fertilidade do solo? Evitar os incêndios criminosos. Porque daí, quando a área já pegou fogo, ela não vai pegar fogo tão facilmente de novo. Então, o Cerrado também, ele tem uma capacidade de regeneração do fogo muito rápida, muito rápida. Então, o fogo é bom para o Cerrado, o fogo natural ou esse feito pelos pesquisadores, tá? Outra coisa que é importante, vocês já devem ter ouvido falar, que o Cerrado é uma bacia hidrográfica, né? É uma Amazônia, só que invertida. Por quê? Eles armazenam água, o Cerrado armazena água no seu subsolo mais profundo. Então, por isso, as raízes das árvores precisam ser profundas para ir buscar água lá no fundo do subsolo, tá? Só que como as raízes precisam crescer muito, a vegetação muitas vezes fica mais baixinha e elas são separadas, são muito esparsas, tá? Ficam longe uma da outra. As árvores são tortas, com galhos tortuosos. A vegetação não é tão exuberante igual é na floresta amazônica e na Mata Atlântica. Ela engloba 44% das espécies endêmicas de planta. São 10 mil espécies que ocorrem no Cerrado, 44% delas só ocorrem no Cerrado. É o segundo bioma mais biodiverso do país, só perde para a floresta amazônica. E a fauna também é muito diferentona, tá? Aqui no sul de Minas, a gente vai ter principalmente lobo-guará, essas espécies que a gente conhece mais. Lá no norte de Minas, a gente tem o veado campeiro. Então, são muitas espécies de roedores, porque essas árvores, elas
elas possuem fruto, e o fruto tem grandes sementes para poder resistir à seca e também ao fogo e depois germinar. Então, muitos roedores no cerrado, tá? As principais ameaças do cerrado, gente: desmatamento para a agricultura, principalmente milho e soja. A soja é o principal problema do cerrado. Toda a soja plantada no país é no bioma cerrado. E o incentivo agrícola é muito alto para a plantação de cana, para a plantação de soja, desculpa, porque toda a soja que é plantada aqui, não toda, mas grande parte, ela é exportada. Então, olha só, a gente planta a custos baixos, porque o governo oferece subsídios agrícolas, e aí o produtor rural, ele vende, ele exporta, ele vende a preço de dólar. Então, é um produto muito rentável para o produtor rural. E gira a economia dentro do país, né? Toda a soja plantada aqui é no território do cerrado. A gente está perdendo a diversidade do cerrado e promovendo o processo de desertificação, porque esse solo vai ficando cada vez mais pobre, ele já é pobre, eles vão tuchando lá fertilizante, esses fertilizantes atingem as águas dos rios e desencadeia todos aqueles processos que eu já mostrei para vocês, como a biomagnificação. Lembra disso? O peixe, a alga absorve, o zooplâncton come a alga, o peixe come a alga, a gente come o peixe. E é um problemaço, né? Porque não é sustentável esse tipo de exploração desse ecossistema, desse bioma. Passando para o próximo bioma, que ele também às vezes é pouco estudado ou até negligenciado, são os pampas sulinos ou campos sulinos, que vocês vão ver lá como campo ou campo limpo. Esse nome pampa vem do tupi-guarani e quer dizer região plana. Dificilmente a gente encontra árvores grandes nos pampas. É uma região assim só dominada por gramíneas e pequenos arbustos. Ela ocorre na região do extremo sul do país, no Rio Grande do Sul. E a fauna é composta principalmente por roedores, porque esses arbustos baixinhos não tem flor, né? Não tem fruto, tem aquelas sementes. E por guaxinins. Essa é uma região muito favorável para a implantação de pecuária. Então, colocar gado aqui, você não precisa fazer nada. Não precisa derrubar árvore, nem nada. É só colocar o gado lá. Só que, como é um bioma pouco estudado, a gente nem sabe ainda qual que é a importância dele no clima, para tudo, né, no nosso país. E a gente sabe que tudo ocorre em escala global. Vocês já viram aquele filme, um videozinho também na internet, que a areia do deserto do Saara é o que fertiliza a Amazônia? Eu já mandei isso para vocês? Se eu não mandei, gente, vocês precisam me lembrar. Eu posto tudo que vocês quiserem, mas eu esqueço. Depois eu posto também. É bem legal como tudo está interligado, né, gente? Então, quando a gente nem estudou ainda direito um bioma e ele já está sendo destruído, não dá para saber muito o que ele vai, qual o impacto dele. Agora, passando para o Pantanal, ou ele pode ser denominado Pantanal Mato-Grossense, embora a gente diga Pantanal Mato-Grossense, ele engloba o Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai. É a maior planície alagável do mundo, com 100 mil quilômetros quadrados. Olha só, planície alagável, ela não é alagada, ela não fica totalmente submersa o ano todo, mas ela é alagável, e ela precisa desse alagamento, porque quando chove, ou o que acontece também? Chove lá nas cabeceiras, que podem vir até lá do norte, nessas cabeceiras, e os rios enchem, eles extravasam a sua planície de inundação. Quando eles atingem essa planície de inundação, a água, teoricamente, ela veio lá da floresta amazônica, ou ela veio da chuva, totalmente rica em nutrientes. Ela cobre toda a terra e tem uma troca de nutrientes ali. Ali os peixes vão desovar, as aves vão se alimentar, os anfíbios vão se reproduzir, que são os sapos, rãs e pererecas, salamandras, que dependem da água para se reproduzir. Então, o alagamento é muito importante. É o momento que as onças vão conseguir capturar suas presas, os jacarés conseguem nadar para mais longe. Quando esse rio volta para o seu leito original,
ele traz, junto com essa água, muito nutriente também, que foi trocado ali com o ambiente terrestre, e esses rios ficam ricos para a manutenção da vida aquática, tá? No Pantanal, o verão é quente e úmido, ou seja, chove bastante no verão e o inverno é seco, é muito parecido aqui com o nosso clima. Como eu falei para vocês, a inundação fertiliza o solo das partes mais altas, e aí, gente, quando esses rios voltam, tem partes que são mais altas e partes que são mais baixas. Essas partes que são mais altas, muitas vezes a água não consegue voltar tudo de uma vez. Ela fica represada ali naquilo que a gente chama de lagoas marginais, que são lagoas que ficam mais ou menos próximas aos rios. Essas lagoas marginais, que como aqui na foto, ó, que eu estou mostrando, apontando aqui para vocês, essas lagoas marginais sustentam uma grande diversidade de vida, seja animal ou vegetal. O tipo de vegetação que ocorre no Pantanal é uma mistura entre floresta, cerrado, campos e até mesmo vegetação aquática. Não tem Vitória Régia, mas o mais comum é o aguapé, que vocês já devem ter visto, eu acho que na próxima foto, tem uma foto de um aguapé, se eu não me engano, próximo slide. O Pantanal concentra a maior diversidade de aves do mundo. E a ave símbolo do Pantanal é essa aqui, o tuiuiu. Olha o bico do tuiuiu. Ele é um bico de ave que se alimenta de peixes, ele consegue pescar com esse bico, tá? Então, esse período de cheia e a manutenção dos ecossistemas aquáticos é importante para a manutenção da vida das aves também. Não tem um tuiuiu, não tem no próximo slide o aguapé, mas certamente se vocês colocarem no Google, vocês vão ver o que é um aguapé. As principais ameaças: pecuária, agricultura, erosão do solo. Quando a gente desmata, o solo ele fica erodível. O que é isso? Cada vez que chove, vai saindo mais solo daquela superfície, ele vai sendo lavado, vai sendo levado embora. Então, ele vai formando aquelas rachaduras no solo, as vossorocas, que formam umas crateras assim no solo bem grande, tá? E esse solo, quando ele é lavado, ele precisa ir para algum lugar. Ele entra nos ecossistemas aquáticos, geralmente nos rios, e ele promove o assoreamento de rios. O que é isso? É como se aquele solo viesse e tampasse o rio, e aí a água não consegue fluir mais. Esse ano, essa imagem circulou muito, essa imagem dessa onça com as patas queimadas, por causa do fogo no Pantanal. O Pantanal pega fogo sozinho? Olha, como ele tem uma parte de vegetação de cerrado, porque ele está numa área de transição, uma parte dele sim pega fogo sozinho. Mas ele pega fogo sozinho em uma área e ele se apaga normalmente, tá? Esse tipo de incêndio, da proporção que foi no Pantanal, ele não é o fogo natural, tá? Da mesma forma, gente, que uma floresta tropical, pluvial, que chove mais de 3.000 milímetros por ano, olha só, por ano, aqui no estado de São Paulo, a gente tem chuva de 1.200 a 1.500 milímetros. Na floresta amazônica, varia de 3 a 4.000 milímetros por ano. É muita chuva, porque é uma área que concentra 1/5 da água do planeta. O fogo na floresta amazônica não ocorre de forma natural, nem na floresta amazônica e nem em nenhuma floresta pluvial, porque pluvial vem de chover muito. No Pantanal ocorre? Pode ser que ocorra, porque tem essa área de transição com cerrado, mas não da forma como ocorreu. Foi incêndio criminoso. E se vocês quiserem entender mais sobre o que aconteceu no Pantanal, eu deixei esse link aqui, depois vocês podem clicar, da BBC, e dar uma lida sobre as consequências e os problemas de fogo no Pantanal. Essa imagem que vê o mundo da onça com as patas queimadas, foi uma imagem que assim, me deixou desolada, e eu acho que não existe ser humano no mundo que não vê uma coisa dessa e não fica, no mínimo, chateado. Agora, um outro ecossistema menorzinho, que ocupa uma região mais restrita no sul do país, é a mata de araucária. A araucária é essa espécie de árvore aqui, também conhecida como a floresta de coníferas. Isso aqui, gente, não é o fruto da araucária, como popularmente é conhecido. Vocês já devem ter visto isso no mercado para vender. É o pinhão.
essa parte soltinha aqui. Essa aqui é a pinha, é o cone, é uma estrutura de reprodução da araucária e de todos os outros pinheiros. Vocês vão aprender isso o ano que vem. E essa pinha aqui que a gente come é o embrião, tá? Da araucária. Ela ocupa 15% desses territórios, desses estados aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma floresta de clima subtropical, não é temperada, tá? É subtropical. Esse vegetal predominante no Brasil, chamado pinheiro do Paraná ou araucária, porque o nome dela científico é Araucária angustifolia. Podem ocorrer outras espécies de animais, de vegetal, desculpa, como o pinheiro, que são cipestres, que a gente chama, e muitos animais, principalmente aves, porque essas aves, elas se alimentam, e roedores, porque eles se alimentam dessas pinhas, tá bom? A principal ameaça é a exploração de madeira, porque a madeira da araucária, ela é bastante resistente. Então, é um território que não tem muitas políticas públicas, o governo, principalmente de Santa Catarina, não tem políticas públicas para combater o desmatamento, e é um bioma, assim, pouco conhecido em termos de exploração turística, tem potencial para exploração turística, mas acaba sendo cúmplice dessa exploração de madeira. E como que eu posso saber se a exploração de madeira é legal ou ilegal? Quando for comprar madeira, tem que procurar ver se essa madeira é certificada, da onde ela veio. Se ela não tiver certificação, provavelmente ela é clandestina. A não ser que seja uma madeira de eucalipto, porque daí eucalipto é de reflorestamento, mas também precisa ter certificação, tá? A mata de cocais, olha só, é uma mata de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Quando é um ambiente de transição, como que a gente chama mesmo? Cara, eu pensei que aquilo fosse um J. Lembra disso lá na nossa primeira aula? Não. Ecótono. É um ecótono que fica entre o Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. A vegetação, ela é bem característica, formada por palmeiras, babaçu, carnaúba, buriti, são as espécies mais conhecidas, tá? Ela tem grande importância econômica, porque as pessoas que vivem nesses locais exploram o coco, a cera da carnaúba, o buriti tem aplicação, inclusive, na indústria de cosméticos, a carnaúba também. Várias aplicações aí de cunho econômico. E aí, essa área tem sido bastante desmatada para agricultura, o que causa prejuízos sociais, porque as pessoas que vivem ali, elas dependem dessa mata para sobrevivência. E existem esses animaizinhos bonitinhos, que essa é uma paca, ela vive aqui na mata de cocais, é bem característica dela. E finalmente nós chegamos no manguezal, que é um ecossistema aquático de transição, ou seja, também é um ecótono entre os rios e os mares. Os grandes rios, como vocês sabem, eles desembocam no mar. E o mar, quando eles se encontram ali, tem esse ecossistema de transição que ele é extremamente importante para a manutenção da linha costeira. O que é isso? A gente vai ver na próxima figura. Eles ocorrem, os manguezais, em vários pontos do Brasil, na costa, lógico, porque é o encontro dos rios com o mar. Se o rio de água salgada encontra com... se o mar de água salgada encontra com o rio de água doce, a gente tem esse encontro de águas ali que não é nem salgada e nem doce. A gente chama de ambiente de água salobra ou ambiente salobro. E ele tem pouco oxigênio. Por que ele tem pouco oxigênio? Porque esses rios, eles vêm carregados de sedimentos, eles vêm drenando muitas bacias hidrográficas. E entra ali, encontra com o mar, essa água fica meio paradinha ali, forma meio que um pântano. E aí, forma um lodo, e esse lodo lá no fundo fica decompondo a matéria orgânica. A decomposição da matéria orgânica, a reação química da decomposição, consome oxigênio. Então, eles são pobres em oxigênio, por isso que tem aquele cheirinho de podre, porque é o cheiro da decomposição anaeróbia, que libera metano e compostos de enxofre. Portanto, apenas espécies adaptadas vivem nesses locais. E são poucas, não são muitas não. Principalmente de
de espécies vegetais. Essas espécies vegetais, elas acabaram desenvolvendo adaptações, olha, como as raízes espora. Estão vendo essas aqui? Elas ficam esporadas para fora da água para elas poderem fazer trocas gasosas. Ou essas outras aqui, são raízes também, olha, são coisinhas, parece galhozinhos saindo da terra. São pneumatóforos, são raízes também. Elas fazem trocas gasosas e essas raízes aqui, as raízes esporas, ela serve para quando vem a maré não derrubar a árvore. E essa daqui que sai do solo, além da troca gasosa, ela consegue se espalhar e manter o vegetal ali em pé. Dentre os animais, o mais comum é um caranguejo que chama chama-maré. É um caranguejo que ele tem uma das patas dele maior e ele chega na beira do mar e fica movimentando essa pata. Então, a gente diz que ele está chamando a maré. Mas isso é uma colocação popular, tá? Devido a ser um encontro de dois ecossistemas, é o berçário da reprodução de muitas espécies. Elas usam o mangue para se reproduzir e depois, dependendo do tipo de espécie, ou elas migram para os ecossistemas aquáticos doce, ou elas voltam para o mar, tá? Quando eu falei de manutenção da linha costeira, é uma função do mangue. O que isso quer dizer? Ela amortece o impacto da maré. Além disso, esse mangue serve para reter os nutrientes que os rios trazem ali e fazer a troca de nutrientes. Tem uma importância, o mangue tem uma importância econômica muito grande, porque os catadores de caranguejo, os caranguejos vivem no mangue e os catadores de caranguejo vivem da caça do caranguejo ali, da extração do caranguejo, feita de forma sustentável, tá? Eles sabem da importância de descartar as fêmeas, eles, no período de reprodução, eles não caçam. E eles sabem da importância de descartar as fêmeas pré-período reprodutivo, ok? Olha só essa figura aqui, gente. Aqui a gente tem a figura de cima, que é um mangue, tem o mar, o mangue e o desenvolvimento da cidade. Quando a maré vem, o mangue amortece e mantém essa linha costeira aqui, ele não invade. O rio provavelmente deve estar vindo daqui para encontrar com o mar. Quando a gente retira o mangue, não tem nada para amortecer essa maré aqui. Então, ela entra e invade as cidades. Não tem mais aquela linha da costa, a linha costeira. E aí a gente vai ter prejuízos econômicos, tá? E esses mangues, como eles têm esse cheirinho ruim aí, por causa da decomposição da matéria orgânica, as pessoas acham que já é um ambiente igual pântano, né? De rio. Eles acham que já é um ambiente zoado. E não é. Então, o que eles fazem ali? Jogam esgoto doméstico sem tratamento, jogam esgoto industrial. A região de Cubatão, hoje não mais, tá? A região de Cubatão lançou muito esgoto doméstico e industrial nos mangues do estado de São Paulo, destruiu os mangues. Ela está muito suscetível a derramamento de petróleo, porque a maré traz, e aí como ela retém essa água, fica retido muito petróleo aqui, o que entope a brânquia dos peixes e acaba também com o sistema de respiração dos crustáceos, como caranguejo. Eles são drenados para a especulação imobiliária. Mais uma vez, todo mundo quer morar aqui na linha do mar, aí quando vem a maré, todo mundo fica, oh meu Deus, a maré que violenta derrubou, mas cadê o mangue que estava aqui? Recife foi uma cidade construída sobre drenagem de mangue. A Recife inteira, quase, construída em cima de drenagem de mangue. O porto de Recife já foi embargado várias vezes, porque ele foi feito a partir da drenagem e remoção de um mangue. E aí todo mundo acha que está tudo bem, né? Porque ninguém entende nada, ninguém estuda nada. Como a gente vê, pessoal, os biomas, eles têm uma importância enorme para a manutenção, inclusive, vou postar assim, hoje, ainda, junto com a atividade, tá? Não saiam, que eu ainda não baixei a lista de presentes. Eles têm uma importância, inclusive, econômica e para a manutenção da vida no planeta. A preservação deles, como eu já falei para vocês, não está atrelada à não exploração, mas à exploração de forma sustentável.
Agora que eu estou vendo aqui, ó, a professora Michele, do primeiro, não está conseguindo entrar na aula, a rede dela está com problema. Tudo bem, gente. Eu vou postar depois, ela acompanha lá, se ela tiver alguma dúvida, pede para ela me procurar. Vocês têm dúvidas, pessoal? Ou querem fazer algum comentário? 202. Ou querem falar mal, ficar bravo comigo porque eu falei mal do Luciano Huck? Sim. Não, professora, de boa. Professora. Tá tudo bem? Vocês não vão mais assistir Caldeirão do Huck amando o Luciano Huck? Eu nunca assisti, na verdade. Nunca gostei da Globo. Nossa, os bagulho pai, eu só assisto Netflix. Isso aí. Também não assisto mais Luciano Huck, faz tempo. Não assisto TV, arrasaram. Não gostava dele, também não gostava, ele é falciane. Professora, meu pai odeia ele. Acho que, gente, mas tem muita gente que ama, sabia? Tem pessoas que me... ele. O quê? A minha avó adora ele. As véias amam tudo. Elas adoram. Minha avó também. E diz que se ele for candidato a presidente, ele é um forte candidato, né? Estamos perdidos. Melhor deixar os velhos tudo sem vacina para não sair para votar.